Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aqui, continuando os nossos estudos com Zacarias capítulo 5. Aqui nesse capítulo, Zacarias terá a quinta e a sexta visão com relação a um rolo grande que ele viu escrito e um efa, que seria um cesto grande, o que representam esses dois símbolos, essas duas visões que o profeta teve. Diz assim a palavra de Deus: outra vez eu levantei meus olhos e vi, e eis que um rolo volante. E ele viu um rolo volante. Aqui eu quero parar já no começo, dizendo o seguinte: se você quer ver o Senhor na sua vida, levante seus olhos. Porque no capítulo passado, anterior, ele estava dormindo e o anjo o despertou. Mas aqui ele estava de olhos abertos, mas ele levantou os olhos. Se você quer ver o Senhor, você tem que estar com seus olhos levantados, erguidos em direção ao Senhor, para que ele possa mostrar as coisas que ele quer nos contar. E disse-me o anjo: o que você vê? Ele disse: eu vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Era um rolo muito grande, né? Que todo mundo podia enxergar. Imagina, 20 côvados, é bem grande. E ele me disse: essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar e roubar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Ele está falando aqui de dois pecados: o furtar de um lado e o jurar falsamente por outro lado. Então eram dois pecados que me faz pensar em duas coisas diferentes. Esse rolo, para mim, a minha visão desse pedaço aqui, significa que ele estava vendo a palavra de Deus. E o furtar, no caso, porque não tem só esses dois pecados nos 10 mandamentos, tem muitos outros, porque só esses dois. O que então o profeta estava querendo mostrar que poderia ser furtado? O que pode ser furtado dentro desse rolo é a palavra. A palavra, que o diabo ele quer roubar essa palavra de nós. Então esse furto seria roubar de nós a palavra de Deus. E o outro seria jurar falsamente, ou seja, você usar a palavra de Deus para falar falsamente sobre ela, para usar a palavra dela de maneira infiel, de maneira a enganar as pessoas. Então, para mim, esse rolo é a palavra que não pode, ninguém pode furtar nada dela, nem acrescentar e nem pôr, e também não pode jurar falsamente por ela. É o que eu entendo. Ele diz: eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, eu a farei sair, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente. Ou seja, daquele que rouba e daquele que jura falsamente nessa palavra. Pelo meu nome. Veja bem, o que está em jogo aqui é o nome do Senhor. Por isso que para mim esse furtar e jurar falsamente tem esse sentido espiritual de roubar aquilo que pertence somente ao Senhor e ao seu povo. E diz assim: e permanecerá no meio da sua casa e a consumirá, juntamente com sua madeira e com suas pedras. Ou seja, todo aquele que furtar alguma coisa da palavra ou que jurar falsamente por ela, será consumido pelo Senhor. E aí saiu o anjo que falava comigo e disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. Ele vai ter uma outra visão, a sexta visão agora. E eu disse: o que é isso? Ele disse: isso é um efa que sai. Um efa é um cesto grande. Disse ainda: esse é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher que estava sentado no meio do efa. Ou seja, dentro do cesto
no meio dele, o cesto devia ser bem grande, havia uma mulher que estava sentada. E ele me disse, essa é a impiedade. Isso aí, a impiedade eu já expliquei para vocês que é diferente de pecado. O pecado é uma coisa que você comete individualmente. A impiedade é quando o pecado fica generalizado por toda a terra e já é aceito como normal. Isso é impiedade. E lançou dentro do efa e lançou sobre a boca deste um peso de chumbo. Ou seja, a mulher estava lá dentro, ela representava a impiedade. Esse cesto foi fechado com uma boca do peso de chumbo. Eu levantei meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres que traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre o céu e a terra. Veja bem, dentro do efa tem uma mulher que representa a impiedade, coberta com um tampo de chumbo. Duas mulheres vêm, levantam aquele cesto e erguem aquele cesto entre o céu e a terra. Então o anjo que falava comigo disse, para onde eles vão levar esse efa, esse cesto, com essa impiedade e em cima tampado com um tampo de chumbo? Seria impossível sair de lá, né? E ele me disse, para ele edificarem uma casa na terra de Sinar. Sinar representa a Babilônia. Ou seja, aonde que o pecado, aonde que a iniquidade, que ele chama de iniquidade aqui, iria fazer a sua morada? Na Babilônia. E a Babilônia representa o quê? O mundo. Então, é como se o pecado fosse levado por essas duas mulheres que estavam levando esse efa, ia ser colocado no mundo para ser multiplicado. E estando ela acabada, ele será posto ali, na sua base. A hora que terminar, que o Senhor vier julgar toda a iniquidade da terra, ela vai ser tampada e vai ser selada. E ali não vai mais poder sair. Então vejam bem que o Senhor está falando para mim, né? Está falando de duas coisas aqui. Do zelo pela palavra e do julgamento de toda a impiedade sobre a terra. Essa para mim é uma visão muito linda. E Zacarias descreve com palavras poéticas o que ele havia enxergado. Nós estamos então na sexta visão do profeta Zacarias. Amanhã a gente continua e vamos ver, porque esse profeta tem muito para nos ensinar. Gostaram desse aqui, né? Eu também fiquei intrigada. A primeira vez que eu li, vou dizer para vocês, não entendi nada, mas o Senhor vai trazendo à luz aquilo que ele quer falar, né? E eu pesquisei, eu li, eu vi vários estudos e eu resumi para vocês rapidamente o meu entendimento. Amém? Espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar um like aqui, porque vocês sempre esquecem. Eu também esqueço de pedir. E esse like ajuda muito para que nós possamos levar essa palavra para mais pessoas. Amém? Um abraço e até amanhã em Zacarias capítulo 6.